maiores mestres em todo o conhecimento da religião dele, que era fariseu. Então ele foi preparado para ser rabino. Quando ele tem a experiência com o Senhor, ele usa, falando da experiência dele, ele faz uma colocação muito interessante, que é o retrato da experiência dele. O que é que ele diz ainda aos Coríntios na primeira carta? Ele diz assim: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é exatamente o que Deus preparou para os que o amam. Então Paulo está falando basicamente da experiência dele e reporta a isso aqui, porque ele está falando de uma coisa que está além daquilo que é a razão. E nós vamos ver aqui para nós que o ministério nessa obra é alguma coisa diferente, é alguma coisa que tem uma característica diferente. Nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Essa palavra testamento pode ser substituída por duas outras palavras: aliança. Novo Testamento pode ser chamado de aliança ou pacto, é a mesma coisa. Ministério do novo pacto, pacto, aliança ou testamento, é a mesma coisa. Então vamos em frente nisso aqui. Então, o que significa? Vamos pegar o que foi o Velho Testamento e a passagem para o Novo Testamento. No Velho Testamento, nós não podemos falar na figura do ministro, ou seja, de ministério no Velho Testamento, até porque ministério é uma palavra do grego. A palavra diaconia é uma palavra grega. A palavra para que poderia parecer com isso, nós temos que citar a situação do sacerdote no Velho Testamento, que não é a mesma coisa, mas tinha um ofício parecido. Qual era a característica do sacerdote? De que forma o sacerdote veio? Nós vamos ver que há uma certa relação dos dois, que nós vamos chegar aqui. Quando o Senhor mandou ser consagrado o sacerdote, na consagração do sacerdote, Deus orienta a Moisés que instruísse Arão que a consagração do sacerdote tinha que ser feita de uma maneira especial. Como é que era essa consagração? O cordeiro era colocado no lugar, no altar, para ser sacrificado. O sacerdote que vinha ser consagrado, ele segurava a cabeça do cordeiro enquanto o cordeiro era sacrificado. Segurava a cabeça, o cordeiro era sacrificado e o sangue era colocado na orelha direita, no polegar direito e no dedo maior do pé direito. Na Bíblia fala polegar, é claro que médico não chama o dedão do pé de polegar, é hálux, mas é o dedão do pé. Então o sangue era colocado na orelha direita, no polegar e no dedão, tá? O hálux, o dedo maior do pé. Por que Deus fez aquilo? Aquilo ali já era profético, era um ato profético. O sangue, primeiro, o sacerdote que ia ser consagrado, ele segurava a cabeça, mostrando já na figura do cordeiro, lá para o outro pacto que viria, que o sacerdote, ou seja, a ponta, ele seria dependente de governo, o governo do cordeiro. Então ele dependia disso. A outra dependência seria o sangue, e o sangue seria na orelha direita, no polegar da mão direita e no do pé direito, no dedo maior do pé direito. Por que isso? Era uma colocação do Velho Testamento em que o sacerdote, ele tinha que ouvir a voz do Senhor. Ele tem que estar preparado para ouvir a voz do Senhor. O dedo da mão maior é o dedo polegar, né? Quando você perde esse dedo, é o dedo que tem maior valor no seguro, porque ele articula com todos os dedos. É o dedo do apóstolo, é o dedo da doutrina, aponta para a doutrina. E o dedo do pé, porque o dedo do pé é o maior, é o que marca a mudança de passo. Se você não tiver o dedo maior do pé, você manca, você claudica, porque ele dá base para você mudar o passo.
Então isso era profético lá no Velho Testamento. Mas vamos passar isso agora. Isso era tudo aquilo da velha dispensação. Quando chegou na nova dispensação, Jesus faz a mudança. Em que momento ele faz a mudança? E ele faz a mudança do ministério aí. Quando ele convoca os apóstolos para a ceia, de que forma ele convoca os apóstolos? Ele convoca os apóstolos para a Páscoa. A Páscoa ainda é velha dispensação. Ele diz assim: desejei muito comer convosco a Páscoa. E da cidade seguiu um homem com um cântaro, dizei a ele onde o mestre vai comer a Páscoa com os seus discípulos. Estava o cenáculo. Então tudo foi preparado, chamando a atenção para a Páscoa. Jesus vai com os seus apóstolos, se assenta à mesa para comemorar a Páscoa, e na comemoração da Páscoa ele coloca sobre a mesa pão e vinho. Ora, ele coloca pão e vinho, e é o ponto central de tudo aquilo ali, era o pão e o vinho. Não há menção em outra coisa a não ser no pão e no vinho. Por quê? Alguém poderia dizer assim, mas não é a ênfase não é pão e vinho? Teria que ter pão, cordeiro assado e ervas amargosas. Por que não o pão? Porque a palavra, ela continuaria, ela migra do Velho para o Novo Testamento, porque é o projeto completo. O cordeiro, eles não perguntaram onde estava o cordeiro, porque João Batista já tinha respondido: ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles já sabiam. Mas o que acontece? As ervas amargosas ele não cita. Ele não fala das ervas amargosas, ele coloca o vinho, porque ele cumpre a profecia de Isaías, que diz a respeito dele: pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Então a erva amargosa representava o sofrimento do povo quando estava no Egito. Então eles recordavam disso. As ervas amargosas não precisavam mais, porque ele tira a erva amargosa e coloca o vinho. Então o que acontece naquele momento? Ele encerra o velho pacto que veio até ali, ele encerra e estabelece o novo pacto. Ou seja, ele encerra a Páscoa, cumpre toda a lei como estava determinado, e estabelece o novo pacto. Quando ele estabelece o novo pacto, ele coloca pão e vinho. Esse é o novo pacto. E por que ele não chamou as mulheres? Tudo Jesus fez. Não, nada é aleatório. Jesus não chamou as mulheres porque ali era ministério, e ministério não é para as mulheres. Alguém vai dizer assim, tá vendo? Que coisa, não? Vocês têm uma restrição às mulheres. Eu digo sempre, a igreja que Paulo descreve é corpo. O Senhor disse que essa função de ministério é para homem. Qual o problema? Aí pergunta aos pastores aqui, estão aqui os pastores aqui. Pergunta se algum deles queria ter uma igreja só de homens. Ninguém quer. Coisa horrorosa. Amadeu, você vai ser pastor de igreja só de homens? Misericórdia. Quem que aguenta? É um negócio surreal, um negócio do outro mundo. As mulheres são extraordinárias no trabalho de crianças, no trabalho de jovens. Enfim, elas oram muito mais. Se botar elas para pregar, elas pregam melhor. Mulher, mas é o seguinte, isso é corpo, isso é função do corpo. O Senhor estabeleceu, quando na ceia, ele estabeleceu o ministério para os homens. Então ele diz assim: o ministério do Velho Testamento encerra aqui, e no Novo Testamento é pão e vinho. Como é que é isso, pão e vinho? Então corpo, pão é? Corpo e vinho é? Sangue. Então é corpo e sangue. Corpo e sangue. Então por que Paulo diz que nos fez ministros do novo pacto? Então Paulo está falando de ministros de um novo pacto. O que é isso? Novo pacto é pão e vinho. Novo pacto é corpo e sangue. Então o que é corpo em ministério? O que é que o Novo Testamento chama de corpo em ministério? Chama de presbitério. Presbitério. O que é presbitério? É um prédio? Não, presbitério não. Presbitérios são presbíteros. O que são presbíteros? São pastores. Ah, mas as igrejas falam de presbítero.
docente, presbítero, recente. Para nós não existe isso não. Presbítero para nós é pastor. São linguagens que vocês vão ver lá no quarto, já viram no quarto período. Mas ministério é pastor. Então é corpo. E o que é sangue? É espírito. Presbitério e espírito. O que acontece quando alguém é levantado para o ministério nessa obra? O pastor vai à frente, seja lá o secretário do presbitério ou a região, o pastor vai lá, e o que ele diz? Vamos lá. Ricardo, você lembra quando você foi levantado para o ministério? As igrejas já sabem, quando chega um monte de pastor na igreja, vocês já ficam pensando o seguinte: ou vai mudar o pastor ou vai ter alguém para ser ungido. As igrejas já estão totalmente preparadas e já sabem isso, né? Ninguém precisa dizer nada. Chegou um grupo de pastores, 3, 4, quando vem um, tudo bem, mas vem 3, 4 pastores, aí já começa aquele cochichozinho, né? Pastor vai sair, misericórdia, eu vou para outra igreja. Quem que vai entrar? Olha, até aquele outro ali, ele é bravo. Aí eu vou mudar, eu vou para outra, não vai mudar, não, será que vai mudar? Não, eu acho que alguém vai ser ungido. Então vai mudar ou alguém vai ser ungido? Todo mundo já fica na expectativa. Aí o pastor vai para frente e diz o seguinte: olha o que ele diz. Você foi diácono, Ricardo? Foi. Eu não fui, não tive esse privilégio. Mas aí o pastor vai à frente e diz assim: ao presbitério reunido. O que é isso? Corpo. Muito bem. Ao presbitério reunido. Ele usou uma palavra da doutrina de Paulo. Ao presbitério reunido, o Espírito Santo revelou. Quem foi? Vinho. Presbitério é corpo, é pão. O Espírito Santo revelou vinho, Espírito. Então o que ele falou? Ele trouxe aqui o novo pacto. Então você, Ricardo, foi levantado para ser ministro do novo pacto, pão e vinho. O presbitério reunido, o Espírito Santo revelou, e o presbitério vai lá, impõe as mãos, e você é ungido para o ministério. De quê? Da letra? Não. Se fosse da letra, não seria assim. Se fosse da letra, seria acadêmico. E não está errado quem quiser fazer isso. Vai. Eu vou ser pastor, vou fazer um curso, não tem problema. Vai fazer um curso de teologia e você vai ser pastor dentro de uma linhagem, dentro de uma concepção acadêmica. Qual o problema? Você vai aprender a pregar, você vai aprender a cuidar de igreja, você tem uma grade curricular, você vai aprender lá sociologia, claro, a família tem que ser vista no aspecto social. Eu aprendi no seminário, olha, aquele jovem está com um problema psicológico, eu tive noções de psicologia, então eu vou aplicar aquilo. Não, eu vou preparar um discurso, eu vou preparar um sermão, então eu tenho que conhecer, eu tenho que aplicar homilética, que é a técnica do discurso. E eu me lembro, eu era ungido aqui com 22 anos, eu fui ungido, e no mesmo ano eu fui ordenado. 22 anos, era pastor, e veio um pastor que era teólogo e tal, chegou eu novo, 22 anos, e chegou para mim e disse: meu jovem, o que você entende de homilética? E eu digo: eu gosto com pouco sal. E ele ficou zangado comigo, aborrecido, procurou Gedeuti, falou: mas esse rapaz é muito debochado. Não, eu não sabia de homilética. Você sabe o que era homilética? Sabe o que era homilética? Então, a homilética é técnica de discurso. Você tem que ter uma introdução, um conteúdo, um desfecho. Você tem que aprender gesticular, é homilética. Você aprende isso na faculdade lá, na teologia, você aprende, né? Você tem que gesticular de forma coerente. Deus amou o mundo, está errado. Deus amou o mundo, está certo. Então a gesticulação tem que ser homilética, coerente. Você tem que ter dicção, treina, técnica. Você tem que falar com o pescoço fazendo um ângulo reto com o queixo. Isso é técnica, senão você atrapalha a dicção. Você não pode falar, não pode não, isso é técnica, você aprende. Mas ora, nós não fomos levantados para sermos ministros da letra, que isso é acadêmico. Está errado? Não, para quem quer pode, mas o Senhor não nos chamou para sermos ministros da letra, o Senhor nos chamou para ser ministro do novo pacto, ou seja,
do pão e do vinho. Ou seja, corpo e a operação do Espírito Santo. Então você chega numa família e a família está ali com um problema. O que é que eu vou... Eu uso aqui um exemplo muito claro de Jairo. Jairo já está com o Senhor, né? E Jairo, uma vez nós estávamos em Portugal e o seminário foi durante era uma reunião, foi um sábado, o dia todo terminou, e o Senhor deu uma revelação que tinha um culto sábado à noite, e o culto era de evangelização. E os pastores disseram: vamos ser convidados, né? Alguns professores da universidade estarão aqui e tal. E nós fomos consultar quem faria a abertura. Ninguém tinha dúvida de que o pregador seria Gedeuti. Ninguém tinha dúvida. Essa era uma pregadora. Não. Vamos consultar quem vai fazer a abertura e tal. Deve ser um português aqui e tal, tá tudo certo. Vamos consultar e tal. Mas o pregador já estava definido, não tinha mais discutir. Era Gedeuti o pregador, tá? Tudo bem, Gedeuti. Aí no meio daquilo, todo mundo disse: mas eu tive uma revelação com o pregador. Eu estou pensando, deve ser para orar pelo pregador, alguma coisa assim. O Senhor me revelou que a mensagem está com o pastor Jairo. Aí os portugueses: misericórdia. Jairo. Como é que Jairo vai pregar? Jairo. É Jairo. Vamos para o culto? A abertura. A mensagem está com o pastor Jairo. O pastor Jairo abriu o texto. Todo mundo atento. O que ele vai ler? E leu a ressurreição de Lázaro. E leu que a pedra foi resolvida. E o português falou do lado: mas ele leu errado. A pedra foi removida. Ele leu resolvida. E começaram a ficar tenso. Já mandou sentar e começou a pregar sobre a pedra resolvida. O tempo todo a pedra. E perguntou: quem tem uma pedra para ser resolvida? E todo mundo tremendo: não, removida e tal, resolvida. E vai, pedra resolvida para lá, resolvida. E quando terminou, 10 minutos, botou de pé. E quem tem uma pedra para ser resolvida, havia à frente. Aqueles professores vieram à frente, um grupo chorando. E o português olhou e disse: mas eu falei: pois é, a pedra precisava ser resolvida, tá aí, qual o problema? Qual a dificuldade? Veja só, aonde estava a homilética ali? A homilética foi para o espaço. O que estava ali de homilética? Que tinha homilética resolvida, removida. Houve ali uma operação do Espírito. Por quê? Porque o ministério de Jairo era do pão e vinho. Ou seja, ele era resultado de uma operação do Espírito Santo. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez? Confirmou aquilo que fez na vida dele. Então o ministério para nós é exatamente isso. Quando você é levantado para o ministério, Paulo diz assim: que governe bem. Como é que você vai governar bem? Porque o pastor nessa obra governa com dons. Ele não governa com razão. Se ele fosse governar razão, ele ia governar na letra. Você pode pegar o teólogo mais famoso, mais conhecedor, e coloca no meio de uma igreja de 30 membros no nosso meio aqui com dom espiritual, ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele não tem a experiência de governo no Espírito. Porque o governo no Espírito é completamente diferente. Você vai administrar o quê? Você vai administrar aquilo que vem do Espírito Santo. Então nós fomos levantados dessa forma. É pão e vinho. O nosso ministério é pão e vinho. O nosso ministério é corpo e sangue. O nosso ministério é presbitério e espírito, essa operação. E aí Paulo faz uma advertência muito séria. Qual a advertência que Paulo faz? Paulo diz a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado. De que maneira? Por profecia. O que é profecia? Espírito, com a imposição de mãos do corpo. Não despreze o que te foi dado pela operação do Espírito no corpo. O que é desprezar? O que é desprezar? Faço, não quero mais. Eu não quero mais isso. Porque pastor para nós não é título, não é profissão.
Você não chega lá para fazer que negócio na loja, você vai fazer um cadastro, e a moça pergunta, profissão, você diz pastor da Maranata. Você nunca diz isso, não existe isso. Para nós, pastor, não é título nem profissão. Pastor para nós é função. Função. A função é onde? No novo pacto é corpo e sangue. Você tem uma função no corpo. É por isso que o sangue ele faz a interligação, né, de todas as partes do corpo. Os órgãos, eles estão interligados através do sangue. As suas funções são todas transferidas ao corpo pelo sangue. O fígado, o rim, todos eles, a função é exercida pelo sangue. Essa interligação é importante. Então, quando o Senhor nos chamou dentro dessa posição, o Senhor nos chamou para ter uma função. E se nós deixamos isso, nós nos isolamos do corpo, não temos mais ministério. Pois é, tá vendo? É isso que me dá raiva nos Maranata. Quem é pastor lá no meio deles, deixou de ser pastor dele lá no meio deles, não é mais pastor. Não é mesmo não. Não é mesmo não. Por quê? Porque nós adotamos aquilo que o Espírito Santo nos disse. Não foi uma criação nossa, não foi uma linguagem nossa, não é um rótulo nosso, é bíblico. Você foi levantado no ministério dentro de uma operação do Espírito Santo no corpo. Se você abandona isso, você não tem mais essa função no corpo. Então você não é mais pastor. A prova isso da Bíblia é claro. Quando Pedro confessa que Jesus era o Filho do Deus vivo, Jesus diz a Pedro, você teve uma revelação. Eu digo mais, Pedro, que ligar no céu, que ligar na terra será ligado no céu, mas o que desligar na terra será desligado no céu. É profético isso. Vamos pegar Pedro ainda, mesmo Pedro. Qual a diferença de Pedro antes da ressurreição e depois da ressurreição? É gritante. A diferença de Pedro antes e depois da ressurreição é gritante. Como foi Pedro antes da ressurreição? Antes da morte de Jesus, Pedro negou. Pedro quis andar sozinho sobre as águas, começou a afundar. Jesus repreendeu a fé dele, disse que ele tinha que estar no barco. Pedro usou a espada para arrancar a orelha lá do servo do sumo sacerdote. Não é? A espada é o que? É a palavra. A palavra na letra, ela fere o ouvido. Na razão, ela fere o ouvido. A espada é a palavra. Na razão, ela fere o ouvido. Ela não atinge aquilo que Hebreus diz lá, até a divisão de alma e espírito. Ela não faz isso não. Na letra, ela fere o ouvido. Era tudo que era Pedro. Depois da ressurreição, o que Jesus disse para Pedro? Tu me amas? Ele disse, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Te amo, apacenta as minhas ovelhas. Tudo que Jesus disse para Pedro é, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se entristeceu com o que quer dizer assim, como é que eu vou apacentar? Ele está me questionando, eu vou criar outro problema. Aí Jesus diz assim, antes você cingia você mesmo, você fazia o que você queria. Agora não, Pedro, outro te cingirá e dirá onde você vai, de que forma você vai, e te levará. Entendeu? O que Jesus estava dizendo para Pedro? Apacentar ovelha é ser dirigido pelo Espírito Santo. Apacenta as minhas ovelhas, mas de que forma? Cingido pelo Espírito que comanda, que governa. Esse é o ministério para o qual o Senhor nos chamou. É diferente. É uma característica. O Senhor nos chamou assim. E há uma coisa muito interessante no ministério, nessa obra. As coisas que o Senhor faz, porque o Espírito Santo não tem compromisso com o que eu acho. O Espírito Santo tem compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele revela. O Espírito Santo tem compromisso com isso. E às vezes você acha que você é autossuficiente. E você não é, e a gente sabe disso.
quantas vezes a gente tem vontade de fazer o que a gente quer? Eu tenho, às vezes, vontade. Eu tenho ideias. Eu acho ideias muito interessantes. Uma ideia que eu sempre digo aqui, viu, Júlio César, você que é do Mané, eu tenho uma ideia maravilhosa. Sabe o que eu queria criar? No mês de outubro, do aniversário da igreja, Maratona Manaim. Todo mundo correr de Vila Velha ao Mané aqui de Vitória. Aqui. Vai ser o mundo todo. Uma coisa linda, maratona. Mas o Espírito Santo nunca concordou com isso. Não sei. Mas seria interessante morrer um monte de gente na estrada, não ia para a eternidade logo. Ideia a gente tem. E às vezes você chega na igreja, você quer fazer o que você quer e o Espírito Santo não deixa. Às vezes você quer pregar o que você quer e o Espírito Santo não deixa. Por isso tem um culto profético. Você tem vontade? Eu vou contar uma experiência. Eu estava em Praia da Costa 4. Eu sempre tenho um carinho muito especial. Você fala, você gosta muito da igreja de Brasília. Não, eu gosto muito das irmãs de Brasília, as senhoras, que oram muito por mim. É um carinho já há muito tempo com as irmãs de Brasília. E elas estavam aqui, um grupo, aí resolveu ir lá. Eu era pastor em Praia da Costa 4, e elas queriam ir lá assistir o culto. Ah, não, vamos viajar na segunda-feira, lá na sua igreja e tal, vamos lá e tal. E eu me empolguei. Elas vão lá, eu vou ter que pregar uma mensagem especial. E preparei uma mensagem. Passei a tarde toda, preparei aquele negócio bonitinho, Edilson. Ficou do jeito que eu queria. Perfeita mensagem, tá direitinho. Eu falei, essa mensagem aqui vai abafar. Tá. Aí fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, sentei, o culto com o professor show faz umas coisas muito interessantes. Aí quando estava terminando o período de louvor, já com a mensagem preparadinha e tal, tinha um pastor sentado do meu lado, evangelista, e disse assim, tive uma visão. E eu cá comigo, pode contar. Eu pensei assim, vai ser uma bênção, o senhor vai dar uma visão de fogo caindo, aquela coisa toda. Eu pensei comigo, né? Vai ser uma coisa extraordinária. Eu falei, conta, irmão, qual foi a visão? O senhor me deu uma visão de que você chegava em alto mar, jogava a tarrafa e puxava. E quando você puxava não vinha nada, não pegava nada. Aí eu falei assim, o que você entendeu? Não, o senhor me deu uma revelação. Assim, qual foi a revelação? O senhor me revelou que não é essa mensagem não. Eu falei, misericórdia. Aí eu virei para ele e disse assim, então você prega. Ele falou, eu só tive a revelação. Tá. Eu entrei numa situação muito difícil. Fechei a Bíblia. Que à tarde preparando aquilo, estava tão bonitinho o negócio, certinho, né? Então, e agora? Aí ele virou para mim e disse assim, é o último louvor. Eu digo, misericórdia. Eu com a Bíblia fechada, sem nada, não tinha mensagem, não tinha nada. Aquilo que pastor faz que é malcriação também. Eu fui para frente com a Bíblia fechada, a igreja de pé cantando o último louvor, e eu disse, Senhor, eu não tenho nada, a mensagem que eu tinha era aquela. E agora eu vou fazer uma coisa, eu vou abrir, vou clamar, aquilo que eu aprendi a vida toda, vou clamar e vou abrir a palavra, aonde cair eu vou botar o dedo e vou pregar, né? Deu o que der, vou ler o que aonde, podia ser até na genealogia de Jesus, eu vou pregar, eu vou abrir, eu clamei e abri. Quando eu abri, botei o dedo, fiquei esperando a igreja de pé. Debaixo do meu dedo estava escrito assim: ah, se tu soubesses quem fala contigo, tu pediria e ele te daria a água da vida. Metade da igreja começou a chorar. Aí, pode sentar. Eu comecei a falar, outra metade começou a chorar, aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa. Então peguei 15 minutos, aquela coisa. As irmãs disseram, mas que coisa linda você estava. E eu parado olhando para elas, eu não estava nada, sabia nada, não tinha nada, coisa nada, não tinha nada. A graça. Nós falamos aqui sobre o recurso da graça. A graça está ligado ao Espírito. Então, os recursos da graça é os recursos da operação do Espírito. Esse é o segredo desse ministério. Tudo. Então, quando Paulo diz, e o Senhor nos chamou para ser ministros do novo pacto, ou seja, desse novo pacto, não da letra, porque a letra mata. A letra mata, que não dá vida, mas o Espírito dá vida. Tudo que acontece, então o resultado disso na vida, na igreja, no ministério é um milagre. Tudo para nós é um milagre.
porque a operação do Senhor é a operação dessa. Nós temos hoje, a maioria dos pastores tem uma vida secular, né? Não somos profissionais, né? E tal, tem as suas ocupações, e às vezes você passa o dia todo trabalhando, chega na igreja, você tem que ter uma palavra. E aí? E aí? Como é que faz? Aí você tem uma operação extraordinária por trás de tudo isso, que são os dons na vida da igreja, que é o culto profético, que é a doutrina estabelecida, né? Tudo isso favorece uma operação do Espírito Santo, e o Senhor tem feito isso conosco. Isso é um privilégio, isso é um privilégio, é um segredo que o Senhor nos deu, é uma herança. É por isso que nós zelamos por esse ministério, que é uma herança. É por isso que não se faz de qualquer maneira. É por isso que não se diz, não se escolhe. E nós falamos uma coisa muito interessante, e nós sempre falamos aqui, quando essa obra começou no nosso meio, logo em 1968, eu cheguei em 71, mas já se falava sobre Davi como tipo dessa obra. E Davi não tinha nada que ser rei, né? O rei tinha que ser o primogênito. Davi era o 8º filho, não tinha nada que ser rei, não tinha direito nenhum. O Senhor tirou da malhada, ungiu. Ele não saiu dali e foi lá e assumiu o trono, não. Ele passou um período de prova antes de ser rei. E o Senhor faz a mesma coisa conosco. A unção é um período de prova até assumir o governo, que é a ordenação. Tudo isso o Senhor fez conosco. O ministério nessa obra é perfeito. O ministério nessa obra é perfeito, é uma colocação perfeita do Espírito Santo. E o Senhor tem feito isso, o Senhor tem aperfeiçoado isso, porque o aperfeiçoamento do ministério é no corpo. É aquilo que Paulo fala na carta aos Efésios. É um aperfeiçoamento. Até que momento? Até o momento do arrebatamento da igreja, até atingir a estatura de varão perfeito. É isso que vai acontecer, e é isso que o Senhor tem feito conosco. E nós caminhamos dessa forma. É um privilégio que o Senhor nos dá. E nos fez ministros do novo pacto. Ou seja, o seu pastor é pastor do novo pacto. Ou seja, pão e vinho, espírito e corpo. Ele depende da operação do Espírito Santo e depende do corpo, que ele está ligado no corpo. É por isso que ele não se isola, ele não pode se isolar. É por isso que o pastor não pode dizer que ele é pastor, não, ele tem uma atuação no corpo. E ele é aperfeiçoado no corpo. O Senhor faz isso conosco. E esse aperfeiçoamento é constante na nossa vida. Amém?